Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane Alves, aqui do canal Daiane Converte, e hoje nós vamos para o quarto capítulo deste livro. Nós estamos fazendo um seminário Arrebatando o Coração dos Nossos Filhos. Então eu trago para vocês um resumo de cada capítulo para nós nos tornarmos pais mais pontuais, mais intencionais na criação dos nossos filhos. Lembrando que esse livro não é de autoras com princípios cristãos, mas tem muita coisa boa que dá pra gente aproveitar e essa é a minha intenção. Então, hoje nós vamos falar sobre o quarto capítulo. E qual que é o tema do quarto capítulo? Vamos começar! O quarto capítulo, o tema é incentivando a autonomia dos nossos filhos. E o que é autonomia? A autonomia é a independência, é a autocapacidade. Então, nesse capítulo, as autoras elas vão trabalhar as ferramentas que elas julgam importantes para que nós, pais, educadores, consigamos desenvolver nos nossos filhos essa habilidade, da autonomia e da independência. Bom, a primeira frase aqui do livro que eu trago para vocês é a seguinte frase: a independência, aliás, a individualidade dos nossos filhos é uma realidade. O que as autoras querem dizer com essa frase? Que nós precisamos levar em conta a individualidade dos nossos filhos. Nós não podemos nos enganar de que os nossos filhos não têm uma individualidade, de que eles não têm vontades próprias, uma personalidade própria. E aí vem a pergunta que as autoras fazem: qual é o nosso objetivo? Criar filhos dependentes ou ajudar os nossos filhos a se tornarem autônomos, independentes, a fazer com que eles consigam se separar de nós da melhor maneira possível, nos preparar para este momento que não acontece de uma hora para outra. Esse momento ele vai acontecendo paulatinamente na nossa criação. Então, a primeira observação: a individualidade dos nossos filhos é uma realidade, não tem como fugir disso. E aí, ligado a essa frase, eu coloquei a outra bem assim, ó: os nossos filhos não são nossas mini cópias, são únicos e diferentes. Porque às vezes, por mais que é bonitinho, quando pequenininho, por exemplo, eu e a minha filha, a gente tem o hábito de usar algumas peças mãe e filha. Porque a filha, principalmente a filha, com a mãe, copia muito a mãe, quer ser igual a mãe, quer fazer tudo igual a mãe faz, em casa, na cozinha, o jeito de se vestir. Porém, a gente sabe que isso é uma fase, porque é o reflexo que eles têm. Nossos filhos não são mini cópias nossas. Vai chegar um momento em que a individualidade da minha filha vai aflorar. E já está aflorando, já tem coisas que é perceptível, é bem diferente, ela é muito diferente de mim já em algumas coisas. Então, o temperamento, o gosto, os sentimentos, as ambições, os valores, as projeções, então tudo é diferente. Então eu não posso viver em um mundo onde eu me engane e acredite que minha filha é uma mini cópia minha, então tudo que eu gosto ela gosta, tudo que eu faço ela tem que fazer, tudo que eu penso ela tem que pensar. Não é assim. Infelizmente não é assim, ou felizmente não é assim. E nós temos que entender que a boa mãe, o bom pai, os educadores eficientes são aqueles que preparam esses filhos para viverem as suas vidas, para serem bons adultos. A gente vê muita coisa na internet, quanto fracasso de jovens e adultos. Por quê? Porque não conseguem viver uma vida independente dos pais, não conseguem tomar decisões, não conseguem lidar com responsabilidades. Por quê? Porque isso foi culpa nossa. Nós não projetamos os nossos filhos para isso. Nós não incentivamos a autonomia dos nossos filhos. E isso não é algo que a gente comece a trabalhar lá com 18 anos. Meu filho agora é maior de idade, agora eu vou incentivar a autonomia. Não, tarde demais. Isso tem que ser feito agora. Seu filho tem quantos anos? 2 aninhos? É agora. 4? 6? É agora. Agora é a hora. E aí, quais são então as ferramentas? Devemos dar-lhes as oportunidades de lutar os seus próprios problemas. Então aqui a gente começa a entender qual a visão das autoras. Elas vão partir do pressuposto de que cada criança
no seu mundo, na sua faixa etária, ela tem os seus próprios desafios. E eu, como mãe, eu preciso ajudá-la a lutar as suas próprias lutas, e eu não posso lutar as lutas dela, né? Da minha filha, por exemplo, que é a maiorzinha. E assim, no livro tem a frase que diz assim: mais fácil dizer que fazer. Por quê? É muito fácil falar, mas é difícil fazer isso. E eu coloquei aqui alguns exemplos práticos para você se identificar e para você perceber que isso é uma realidade na nossa rotina, né, da maternidade. Eu coloquei aqui: quem é que nunca fez esse tipo de coisa? Por pressa ou por comodidade? Então, vou repetir: por pressa ou por comodidade, quem é que nunca foi lá e deu comida na boca do filho porque tá com pressa? Ou porque vai fazer muita bagunça, é mais cômodo você, né, não limpar toda aquela bagunça, você vai e fica pondo a comida na boca do seu filho até ele tá grande, você tá lá pondo a comida. Por quê? Porque ele vai derramar, né? Comida com açafrão, com extrato de tomate, mancha tudo, suja a casa, mancha a roupa, ele vai se sujar. Então a gente, por comodidade, faz o quê? A gente poda a autonomia dos nossos filhos. Amarrar o cadarço, você tá morrendo de pressa, tá saindo e a criança tá ali lutando com o cadarço do tênis. E aí você faz o quê? Vem cá, meu filho, vou amarrar pra você. Você não tá lutando, você tá lutando as lutas que são dele. É pra ele lutar essa luta, ele precisa passar por esse processo, ele precisa ter essa conquista, né? E vários exemplos, né? Limpar a própria sujeira do filho. O filho derramou um copo com água, você vai lá e limpa. Ensine seu filho a limpar, né? O seu filho quer beber uma água, um suco, você vai lá e coloca o suco no copo, porque para ele não derramar. Ele precisa colocar. Ele vai derramar? Vai. Ele vai derramar. Como eu disse, mais fácil dizer que fazer. É mais fácil falar do que fazer. Mas a nossa intenção aqui é entender a importância, né? E usar as ferramentas para desenvolver essa autonomia nos nossos filhos, né? É isso que queremos, ser pais, mães, educadores pontuais, né? E objetivos, né? A gente precisa ter em mente o que a gente quer, não agora, mas a longo prazo. E essa tem que ser a nossa intenção. Então vamos lá. Quais são as ferramentas, né? São 6. E a gente também precisa pontuar aqui que quando a gente fala dessa autonomia, é o contrário da dependência, né? Eu já falei um pouco disso no começo, mas que fique bem claro que sempre que você estiver trabalhando essas ferramentas que vão incentivar a autonomia, você vai estar automaticamente cortando ou trabalhando o excesso de dependência, né? E esse tem que ser o esquema da nossa vida. À medida que os nossos filhos vão crescendo, nós aumentamos os incentivos à autonomia e diminuímos o nível de dependência, para que chegue a hora em que ele realmente tenha total autonomia, tá? Então, quais as habilidades que nós podemos desenvolver para minimizar essa dependência e incentivar essa autonomia? A primeira: deixe o seu filho fazer as suas escolhas. Gente, é claro que cada filho tem uma idade, cada filho vai estar em uma fase e cada filho vai ter, né, ali o seu mundo. Mas dentro da idade do seu filho, do mundo do seu filho, você precisa começar a proporcionar a ele situações ou oportunidades para que ele faça escolhas. Nem que seja escolhas simples, por exemplo: filho, você quer suco de uva ou de laranja? E aí ele vai escolher. E por mais que isso seja simples para nós, para ele é um avanço, porque ele vai estar começando a perceber que ele é um ser que tem uma individualidade respeitada. Filho, você quer ir com essa roupa vermelha ou com essa roupa verde? Não é deixar a criança ser dona, né? A síndrome do imperadorzinho da casa, não é isso. É trabalhar responsabilidade por meio de escolhas. Dar ao seu filho a oportunidade de fazer escolhas é importante para trabalhar a autonomia. Porque vai chegar um momento que ele vai precisar fazer escolhas mais complexas, mas ele já vai estar habituado a fazer escolhas. Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, já o que aconteceu essa semana. A gente viajou e eu fui dormir na casa do meu irmão, e o quarto que eles prepararam pra gente dormir era uma beliche, mas era uma beliche que embaixo era uma cama de casal e embaixo era uma cama de solteiro. E aí, na hora de dormir, eu sei que a Darla fica, né, transitando entre querer dormir sozinha e dormir com a gente, menino, né? E aí, na hora de dormir, a gente arrumou tudo, banhou todo mundo pronto pra dormir. Eu cheguei na beirada da cama e falei: filha, você quer dormir em cima, sozinha,
ou você quer dormir embaixo com o seu pai e o neném e eu durmo em cima. E ela pensou, ficou demorando. E eu falei, vai filha, escolhe que eu preciso ajeitar. Aí ela pegou e falou, em cima. Eu falei, então tudo bem. Aí coloquei a coberta, e de repente ela falou, não, quero dormir com meu pai. Eu falei, então tá bom, então você vai dormir embaixo com o papai e com o seu irmão. Aí eu comecei a querer subir, ela, não mãe, eu quero dormir em cima. Porque a emoção, né, de dormir em cima, na beliche e tal. E aí eu falei, então tá bom. E aí eu coloquei, falei, olha, eu vou colocar de novo a sua coberta lá, suas coisas, você não vai mudar mais de ideia. Ela, tá bom. E ela foi. Quando ela subiu e deitou na cama, que eu deitei na cama de baixo, ela começou a se arrepender. E ela, não mãe, eu quero deitar aí embaixo. Aí eu falei, filha, agora você não vai descer mais. Porque a mamãe você já trocou 3 vezes. E eu falei pra você que você era a última vez. E ela começou a chorar. Começou a chorar. Um pouco do choro, porque ela já estava muito cansada. A gente estava andando, a gente andou o dia todo, fazendo coisas. E ela já estava muito cansada. E ela começou a chorar e chorar. Eu quero dormir com meu pai, eu quero dormir embaixo. E aí eu falei assim, olha, eu te dei a opção pra você escolher. E quando a gente escolhe uma coisa, a gente tá abrindo mão de outra. Se você escolhesse dormir em cima, você ia dormir no alto, sozinha. Mas você ia abrir mão de dormir com seu pai. E se você dormisse com o seu pai, você ia abrir mão de dormir sozinha no alto. De todos os jeitos, de qualquer forma, alguma coisa a gente está abrindo mão. E é isso que nós precisamos deixar claro para os nossos filhos. Quando eles fazem escolhas, eles estão abrindo mão de alguma coisa. E isso é muito importante, porque às vezes na infância ele abre mão né, de coisas pequenas, mas na fase adulta nós teremos que abrir mão de coisas importantes, de coisas grandes, enfim. Então, primeira ferramenta, comece a proporcionar para o seu filho oportunidades de escolhas. Comece a fazer com que o seu filho tome decisões, né? E isso vai ser uma ferramenta poderosa para você incentivar a autonomia do seu filho, tá bom? Segunda ferramenta, demonstre respeito pelo esforço da criança. O que as autoras querem dizer com essa ferramenta? Elas querem dizer que todas as vezes que o seu filho tenta fazer algo e não consegue, você não pode diminuir aquela ação. Você tem que valorizar. Por exemplo, a criança está ali lutando com o cadarço do tênis. Ela quer amarrar, mas ela não consegue. E você está vendo que ela não vai conseguir ainda. Geralmente, o que os pais fazem? Fala assim, não meu filho, amarrar cadastro é muito fácil. Não, vem cá, eu vou te ensinar aqui. Ou então, não, vem cá, vou amarrar pra você, mas é muito fácil, isso aqui você vai aprender rápido. Segundo as autoras, essa não é a maneira certa de lidar com os desafios do seu filho. Porque quando você fala isso, o seu filho pensa assim, poxa, se amarrar cadastro é tão fácil, meu pai faz tão fácil e eu não consigo, eu sou muito incompetente. Outro exemplo, quando o seu filho quer abrir alguma coisa, né? Os pequenininhos, eles estão na fase de abrir pote, abrir garrafa, tampinha. E ele tá ali colocando toda a força do mundo e não consegue. Aí você fala, vem cá, filho, dá aqui que a mamãe abre pra você. Aí você abre e fala, tá vendo, ó, tipo, facinho. E devolve. Aí a criança pensa assim, poxa, eu sou muito fraco. Porque minha mãe abriu isso aí tão fácil. Então, o que essa ferramenta quer que a gente entenda? Demonstre respeito pelo esforço. Se você viu que o seu filho tá ali lutando com aquela garrafa e não consegue abrir, você fala, filho, vem cá, deixa eu te ajudar. Olha, essa garrafa às vezes ela é muito pesada para abrir mesmo. Tem que, né, ter muito esforço, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma faca aqui na ponta? Ou então, sei lá, né, vamos molhar, vamos secar, vamos pegar um pano? Isso pode ajudar. Porque a criança vai ver que, tipo assim, poxa, abrir garrafa realmente é difícil, por isso que eu não tô conseguindo, nem minha mãe consegue fácil. Entende a visão? Então, assim, demonstre respeito. Se o seu filho não está conseguindo fazer algo, não coloque aquilo como algo fácil. Pelo contrário, coloque aquilo como algo realmente difícil, porque para ele é difícil. Você não vai estar mentindo, você não vai estar sendo falso, você não vai estar fingindo. Você vai estar valorizando e respeitando o esforço do seu filho. Porque para ele é difícil, para ele é pesado, para ele é duro, para ele é inacessível. Então, valorize o respeito do seu filho, tá bom? Terceira ferramenta, não faça muitas perguntas. Esse tópico eu não achei que faz muito sentido não, mas eu vou passar para vocês, porque eu quero ser fiel aqui à proposta do livro. O que as autoras colocam nesse tópico de não fazer muitas perguntas? Elas vão colocar aqui, quando você faz muitas perguntas, você está invadindo a privacidade dos seus filhos.
você está fazendo com que eles falem coisas que eles não desejariam falar. Deu para entender? Por exemplo, se o seu filho vai numa festinha de aniversário, daí ele volta. Daí, quando ele volta, você fala assim: e aí, filho, como foi a festa? Uma pergunta. Foi legal? Duas perguntas. Você se divertiu? Fez muitos amigos? Comeu bastante? Você fez 5 perguntas já pro seu filho na hora que ele chegou em casa. E talvez ele não esteja afim de expressar o que ele está sentindo em relação à festa. Entende? Então, para as autoras, igual eu falei, eu não achei que isso aqui faz muito sentido, mas para as autoras, uma maneira de incentivar a autonomia é dar à criança a oportunidade de se expressar quando ela desejar. Dar à criança a oportunidade de falar apenas o que ela quer falar, o que ela está sentindo, e não forçar ela a responder esse tanto de pergunta, tá? Então, tipo assim, seu filho chegou da festa de aniversário, você poderia recepcioná-lo ou abordá-lo dizendo apenas assim: filho, que bom que você voltou, estava com saudade. Você não fez perguntas. Se ele desejar compartilhar, ele vai compartilhar. Mãe, a festa foi muito legal, comi bastante, fiz amizades, brinquei, me diverti. E aí você vai, claro, valorizar, né, o diálogo e vai entrar na conversa. Mas desde que isso parta do seu filho, tá bom? A ferramenta. Então, qual que é a ferramenta? Não fazer muitas perguntas. Deixar com que a expressão e a comunicação parta, né, do seu filho. Quarta ferramenta, quarta habilidade que as autoras colocam: não se apresse em dar respostas. Bom, o que as autoras vão dizer nesse tópico? Elas vão trabalhar o seguinte: quando o seu filho faz uma pergunta e você dá uma resposta imediatamente, você não está incentivando a autonomia no sentido de que ele procure respostas sozinho. Por quê? Porque você não vai estar o tempo todo do lado do seu filho para dar todas as respostas que ele quer. Então, se ele se acostuma a ter sempre uma resposta, ele vai ficar dependente de você. É claro que são perguntas que não são, como que eu posso dizer, técnicas. Por exemplo, tem criança que está na fase do porquê. Por que isso? Por que aquilo? E tem coisa que elas perguntam sobre palavra. O que significa isso? O que significa aquilo? Então, a questão aqui é entender que existem perguntas que você não deveria responder, mas que você deveria deixar com que o seu filho buscasse respostas, porque isso vai gerar nele a autonomia. Por exemplo, por que o papai sai todos os dias para trabalhar, mamãe? Eu poderia dizer, porque trabalhar é importante, é fundamental para a gente ter o nosso sustento, para a gente comprar alimento. Mas eu posso simplesmente falar assim: por que você acha? Para onde o papai vai? O que ele faz lá? Qual a importância disso? Qual o reflexo disso na nossa família? Claro, dependendo da idade, né, do seu filho. Mas a questão aqui não dê respostas imediatamente. Faça com que o seu filho pense nisso. Tipo, mas por que chove? Por que o avião consegue voar? Esses porquês que o seu filho pode pensar e chegar a uma resposta. E tem muitas respostas que eles vão chegar à resposta, né? E muitas vezes a pergunta que eles fazem para nós é só para validar a resposta que eles já têm. Então, incentive a autonomia do seu filho, não dando todas as respostas que eles te pedem, mas incentivando com que eles busquem as respostas. Quinto tópico, quinta ferramenta sobre a autonomia. Incentive as crianças a procurar respostas fora de casa, também nessa fase, né, das perguntas, dos porquês. O que as autoras querem trabalhar com esse tópico? Elas querem dizer assim, que quando você dá a oportunidade para a criança procurar respostas fora de casa, e a ideia aqui é de casa mesmo, da casa que você mora, você mostra para ela que a cooperação é importante, que o individualismo não é legal, que nós precisamos uns dos outros. Por exemplo, se o seu gato machucou, seu cachorro está machucado. Mãe, por que o meu cachorro está machucado? Você pode aproveitar e falar assim: por que a gente não procura um veterinário? O veterinário, você vai levar ele no veterinário, o veterinário vai ter respostas que vão nos ajudar a cuidar do nosso cachorro. É só um exemplo para mostrar que existem outras pessoas que podem agregar na nossa qualidade de vida, né? Por exemplo, se você está ensinando seu filho a escovar os dentes, a importância de escovar os dentes e tal, você pode, uma hora, levar ele no postinho de saúde
e pedir para a enfermeira explicar para ele. Qual é a importância de escovar os dentes? Quando a enfermeira explicar para ele, a enfermeira vai falar tudo que você fala. E isso vai mostrar que nós precisamos de outras pessoas e que fora da nossa casa também existem pessoas que podem agregar na nossa vida. Claro, tudo isso com muito equilíbrio, né, gente? A intenção não é desvalorizar o ensinamento dos pais, mas a intenção é valorizar, como eu posso dizer, a influência externa, porque senão nossos filhos ficam tão dependentes de nós que eles acham que ninguém tem nada para oferecer. Eles podem achar que nenhum outro adulto pode nos ensinar algo. Isso não é legal, né? É importante essa troca, né? O relacionamento, a convivência, o respeito aos idosos. Então, esse tópico incentive a sua criança a ver que lá fora existem pessoas que podem nos ajudar. Por que que isso está ligado com a autonomia? Porque quando ela estiver lidando com o mundo, ela vai ver que ela pode achar ajuda fora de casa, tá? Esse é o foco. E o sexto tópico e o último, ele fala assim: não lhes tire as esperanças. Gente, esse tópico é muito importante. Por quê? Porque as crianças, elas vivem uma fase lúdica muito, muito intensa, né? Então elas projetam coisas assim exageradas, elas sonham com coisas que para nós é claro que são irreais, inacessíveis. Mas quando você corta essa criança, quando você poda essa criança, você está tirando dela todas as esperanças e você vai ensinando ela a não mais sonhar. E é uma fase que o sonho é importante e elas precisam curtir isso. Então, como que a gente entende esse aspecto? Não lhes tire as esperanças. Por exemplo, seu filho está apaixonado, dá o exemplo do livro, seu filho foi em uma apresentação e ele viu um cavalo e ele achou lindo, ele está apaixonado por cavalos e ele começa a te perguntar sobre os cavalos, você começa a ensinar ele sobre os cavalos e de repente ele começa a juntar dinheiro, ele chega para você com o seu cofrinho de moeda e fala assim: mãe, eu estou juntando dinheiro para me comprar um cavalo e eu vou cuidar dele, eu vou dar banho nele, eu vou escovar o cabelo dele, eu vou levar ele para passear. Você vai falar para ele: meu filho, você nunca vai comprar um cavalo? Não, você não vai falar isso pro seu filho. Você vai falar assim: filho, você gostou então de cavalos? Que legal, cavalos são legais, né? O cavalo é muito bonito, o cavalo é forte. Pronto. Não precisa você falar: realmente, filho, você vai juntar dinheiro e vai comprar um cavalo. Mas não precisa também você falar pro seu filho: não, filho, você nunca vai comprar um cavalo. O cavalo não é um animal que a gente tem aí em casa. Entende? Então, assim, seu filho vai chegar com você com projeções absurdas, mas aquilo foi um mundo que ele criou. As esperanças, os sonhos dele, naquele momento, naquela fase, estão focados ali. Não lhes tire as esperanças. Deixa ele ter esperança, ele vai crescer, e ele vai perceber como é o mundo, e ele vai perceber que aquilo já não faz mais sentido para ele, tá bom? Bom, essas são as 6 ferramentas, e para concluir eu quero deixar 2 frases do livro, e a primeira é assim: se previna do vazio. O que essa frase quer dizer? Quando você começar a trabalhar essas ferramentas, você tem que se prevenir, porque quanto mais você trabalha a autonomia nos seus filhos, quanto mais independente eles se tornam, você vai tornando cada vez uma mãe auxiliar. Até o momento que você vai ser uma mãe, só mãe, você não vai ser mais, eu não queria usar essa palavra, mas vou ter que usar, você já não vai ser mais tão necessária na vida do seu filho. E isso pode gerar nas mães um vazio, uma dor, uma depressão. Então, às vezes, por conta desse sentimento, nós não queremos, né, deixar os nossos filhos voar, porque a gente quer sempre estar sendo útil, né? Não, meu filho precisa de mim, meu filho precisa de mim. Então, cuidado, né? Encontre aí o equilíbrio para você conseguir lidar, né, com esse sentimento do vazio, da perca, da dor, mas entender que aí vem a segunda frase que eu quero usar na conclusão. A boa mãe não faz para o filho, ela ensina o filho a fazer. Porque nós entendemos que a maternidade eficiente, ela projeta o filho para que ele voe alto. Então, nós precisamos trabalhar primeiro em nós, né, essa habilidade da maturidade, né, de entender o nosso papel. Qual é o meu papel como mãe? É preparar a minha filha, preparar ela para ter escolhas, para ter uma vida individual, autônoma, como hoje eu tenho a minha em relação à minha mãe. E essa hora vai chegar e eu preciso que a minha filha esteja preparada com a maior maturidade possível
para viver e fazer boas escolhas e ter o menos frustrações possíveis, né? O menos de dor possível. Frustrações terão, dores terão, mas quanto mais autonomia minha filha tiver, melhor ela vai lidar com esses sentimentos e essas situações ruins, ok? Bom, então é isso. O recadinho básico, deixa o seu like no vídeo, se inscreva caso não seja inscrito, compartilha no seu grupo da família, né, no grupo de amigas, de pessoas que têm mães. São ferramentas valiosas, importantes, que nós devemos sim colocar em prática para desenvolvermos uma maternidade assertiva com os nossos filhos. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo capítulo. Você sabia que eu tenho um curso Como Evangelizar o Seu Filho até os 2 anos de idade? Isso mesmo. Quero te convidar para conhecer o meu curso. Esse curso, ele é prático e eu vou te ajudar, eu vou te dar ferramentas e métodos para você que está grávida, para você que é mãe de criança pequena e tem dificuldade de trabalhar o espiritual com seu filho, de trabalhar o evangelismo para o seu filho. Conheça o meu curso. É um curso muito dinâmico, é um curso prático que tem assim atividades para o dia a dia e já abençoou várias pessoas. É um curso que realmente tem edificado muitas mães na caminhada e eu vou deixar aqui embaixo o link. Se você tiver interesse, clica no link para você conhecer o meu curso e ser abençoado de uma maneira muito especial. Um beijo, Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.